Toda a violência transmitida pelos jornais e pelas plataformas digitais nos últimos dias tem trazido à luz para um problema de longa data. Os conflitos do Oriente Médio, especialmente a região da Faixa de Gaza, o povo palestino. Um povo que desde muitos anos vem sofrendo por uma série de problemas, seja por agressões cometidas pelo governo de Israel, seja por grupos radicais que oprimem esse povo e conseguem se estabelecer de maneira violenta em suas regiões. Mas a pergunta que poucas pessoas estão fazendo é: afinal de contas, o que quer o Hamas? O que quer esses grupos radicais que atuam na comunidade árabe e, principalmente, como eles conseguem atrair tantas pessoas para o cometimento dos seus atos mais grotescos possíveis? A nossa história precisa voltar no tempo. Ela precisa ir para o século XIX, quando ocorre um fenômeno histórico conhecido como imperialismo. O imperialismo consistiu num processo de expansão promovido por potências industriais europeias. E esse processo foi responsável pela ocupação militar, econômica, política e cultural dos continentes africano e asiático por essas potências, que não apenas desejavam explorar a economia local, como também impor o seu modo de vida, à luz de um olhar que se considerava superior a todos os povos que não fossem europeus. Ou seja, na visão desses indivíduos que estão se expandindo, eles estão levando para a África e Ásia uma ideia de modelo civilizatório, aquilo que seria visto naquela época como o fardo do homem branco. Pois bem, diante desse cenário, o Oriente Médio, que fica no continente asiático, não seria indiferente a todo esse processo. Afinal de contas, por conta das suas ricas reservas de petróleo, ele se tornou alvo de interesse e de disputa por várias potências, entre elas Inglaterra e França, que viam nessa região a possibilidade de ampliar os seus lucros. Ocorre que o Oriente Médio era dominado por um império chamado Império Turco-Otomano, que diante do seu enfraquecimento dava para a Inglaterra e França a oportunidade de controlar essas regiões. Desse modo, ao longo da Primeira Guerra Mundial, com a derrota do Império Turco-Otomano, esse império é fragmentado. E os povos que eram dominados por esse império viram na queda dele a chance de conquistar a sua tão sonhada independência. Dentre esses vários povos, haviam os árabes. Os árabes possuíam um sonho de criar um grande Estado árabe, uma grande nação árabe que desse a eles a tão sonhada autonomia. No entanto, esses indivíduos, mesmo após derrotar o Império Turco-Otomano, teriam agora que lidar com um novo invasor, o invasor europeu, o inglês e o francês, que desejavam implementar nessas comunidades, nessas regiões e nesses povos os seus valores e a sua cultura. Isso foi visto de maneira muito violenta e muito agressiva pelos povos locais. E não é de se estranhar que esses indivíduos, os povos árabes, vão buscar na sua cultura um mecanismo de resistência ao invasor europeu. E não é de se estranhar que dentro desse processo de resistência contra a violência que eles estavam sofrendo, promovida por potências europeias, grupos radicais surgissem. E é aí que surge um grupo chamado Irmandade Muçulmana, fundado em 1928 por um militante islâmico conhecido como Said Qutb. Said Qutb acreditava que a chegada dos povos europeus, desses indivíduos ocidentais, colocaria em risco não só o povo árabe, como também toda a civilização árabe. Para isso era preciso criar mecanismos de resistência que expulsassem esses indivíduos daquela região. A ideia do Said Qutb era restaurar aquilo que eles chamavam de Ummah. E o que seria a Ummah? A grande civilização muçulmana. E para formar a Ummah era preciso expulsar os ocidentais, que seriam chamados de cruzados. Bom, nós sabemos muito bem que essa ideologia passou a ser abraçada por vários indivíduos árabes como um mecanismo de resistência ao imperialismo, como um mecanismo de defesa a uma cultura estrangeira que tentava impor sobre os povos árabes os valores ocidentais. Certo, Paulo, mas o que é que isso tem a ver com o Hamas?
Bom, que tem a ver com o Hamas, assim como o que tem a ver com o Hezbollah, assim como o que tem a ver com a Al-Qaeda, assim como o que tem a ver com o Talibã, assim como o que tem a ver com a República Teocrática do Irã, é que aos olhos desses indivíduos, os povos europeus e a comunidade ocidental ainda deseja impor sobre eles os seus valores. E não é de se estranhar que esses grupos que eu acabei de mencionar, o Hamas, o Hezbollah, a Al-Qaeda, o Irã, o Talibã e tantos outros grupos acreditam que é preciso restaurar a Ummah, é preciso restaurar a integridade da civilização islâmica. E esses indivíduos se aproveitam exatamente de uma situação de pobreza e miserabilidade e também da intervenção de potências estrangeiras. Eu poderia aqui citar várias delas. Por exemplo, a própria criação do Estado de Israel, que ignorou o povo palestino e promoveu uma divisão territorial, colocando o povo palestino recluso nas regiões da faixa de Gaza e na Cisjordânia. É bom lembrar que ao longo da história, Israel promoveu uma série de agressões contra o povo palestino. E essas agressões, que contaram com a anuência e, de certo modo, com a conveniência da comunidade ocidental, fez com que essas comunidades fossem mergulhadas à pobreza. E não é de se estranhar que esses indivíduos mergulhados em uma realidade de pobreza e miséria acabassem sendo alvos suscetíveis para a radicalização de grupos extremistas, como é o caso do Hamas. Se nós formos, por exemplo, para o Afeganistão, a gente vai perceber que o surgimento do Talibã está diretamente vinculado à intervenção da União Soviética, que desejava implementar no Afeganistão um modelo político comunista e ateu, que era visto pelos habitantes locais como uma ofensa à sua religião e fez com que eles se radicalizassem e aprovassem e apoiassem o Talibã. Se nós formos, por exemplo, para o Irã, a gente vai perceber que a Revolução Iraniana, a Revolução Teocrática liderada pelo Ayatollah Khomeini, ela teve o grande apoio dos setores mais conservadores da sociedade, porque viram no governante Shah Reza Pahlavi um instrumento dos valores ocidentais, o que fez com que as comunidades locais abraçassem um ultraconservadorismo e apoiassem um modelo de governo que está no país até hoje, pois entendiam que aquele governo era uma forma de resistir à invasão ocidental, à invasão europeia. E se nós olharmos pela própria Al-Qaeda, a Al-Qaeda se sente como um braço armado de uma luta internacional de muçulmanos contra a comunidade ocidental. Paulo, mas isso é mentira. Eu sei que é mentira. Mas quando você está mergulhado num cenário de pobreza, miséria, violência, muitas vezes provocada por intervenções estrangeiras, como aconteceu na Guerra do Golfo, na Guerra do Iraque, como aconteceu na Guerra Civil da Síria, é muito comum que esses indivíduos estejam suscetíveis a processos de radicalização. Pois é, meus caros, como diria uma certa citação, uma certa frase, o ódio acaba sendo o caminho para aqueles que não conseguem lidar com a dor e principalmente para aqueles que não compreendem a dor. A ideologia criada lá pela Irmandade Muçulmana acaba sendo o norteador para a radicalização desses grupos, que veem na radicalização uma forma de luta por independência. Infelizmente, uma luta que enxerga a violência como legítima e, desse modo, acaba trazendo mais violência. O resultado é que a violência perpetrada por potências ocidentais e pelo Estado de Israel forma grupos. E esses grupos se valem dessa violência para radicalizar o seu discurso e trazer cada vez mais novos adeptos. É isso. A gente se vê no próximo vídeo.